Glória a Deus, graça e paz, igreja, boa noite. Eu estava já na escala para trazer uma palavra antes, mas aí tive lá um probleminha de saúde, não pude estar. Mas o Senhor é fiel, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelas orações, que eu tenho a certeza que a igreja orou por mim. Então eu agradeço assim de todo o meu coração. A Milena lá embaixo ainda brincou, ainda falou assim, ela queria receber mensagem. Eu falei assim, é mesmo, como é bom, você saber que é amado e que quando você não aparece na igreja, tem alguém que se preocupa com você. E esse é o papel da igreja, procurar aquela ovelha. Se você sentir falta de alguém que aqui não está, dá uma ligada. Eu tenho um dia da semana que eu tiro para fazer isso. Eu ligo pelo menos para umas 3 pessoas, 4, porque é o nosso papel. A Milena hoje já começou aqui a ministração do louvor, falando de ouvir voz. Não é isso? Não foi? E o tempo todo, eu não sei vocês, mas eu observei que o tempo todo o Senhor estava aqui falando de vozes, de ouvir a voz de Deus. O tempo todo o Senhor estava falando. E eu quero compartilhar, antes de ler a palavra, eu quero compartilhar com a igreja uma experiência minha. No princípio do mês de março. Irmãos, a Bíblia diz que existem os dias maus. E você não entende esse dia mau. De repente, você não sabe de onde vem, você não sabe de onde sai. Eu só sei que ele chega. E no princípio de março, não sei se foi na primeira ou na segunda semana. Irmãos, eu passei uma semana daquela. Pensa numa semana difícil. Pensa numa semana onde eu andava de um lado para o outro e nada dava certo. Quanto mais eu tentava resolver uma situação, mais aquela situação se complicava e eu não conseguia resolver. E o dia foi passando. Só ao centro da cidade eu fui 2 vezes para tentar resolver a situação lá fora. E quando chega no final do dia, já que eu voltei com a minha vitória na mão, consegui resolver o que eu tinha para resolver, eu entrei no meu portão ali. Quando eu comecei a subir as escadas, aí eu ouvi uma voz no meu ouvido assim: onde está Jesus? E eu não entendi nada, irmãos, uma coisa assim, do nada. Porque eu já estava mais calma, eu já tinha resolvido a situação, eu já estava chegando em casa, pronta para só relaxar, porque eu tinha conseguido resolver a situação. E aquela voz veio no meu ouvido: onde está Jesus? E eu não entendi. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Porque eu, irmãos, eu não sou uma pessoa de ficar murmurando. Eu não sou uma pessoa de ficar reclamando, de ficar murmurando, entendeu? De ficar chorando pelos cantos. Eu não sou. Porque eu penso assim, quando você tem uma dificuldade, quando você tem algo para resolver, a solução é você pegar e resolver. E, por exemplo, eu não gosto de limpar a geladeira. Confesso para vocês, eu não gosto de limpar a geladeira. Mas tem que limpar. Então o que eu faço? Eu vou logo na geladeira e limpo e cuido e pronto. E tiro aquele peso das minhas costas. Eu tiro aquilo ali da minha consciência. Então é assim que nós devemos agir. Quando algo te incomoda, procura resolver e não murmurar. E eu não sou uma pessoa de ficar murmurando. E eu não entendi aquela voz: onde está Jesus? Porque é muito comum, quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você falar assim: poxa, Jesus, aonde você está? Por que o Senhor não vê? Por que o Senhor não enxerga a minha situação? Por que o Senhor não entra com providência? Muitas pessoas agem dessa forma, não é isso? Então eu falei, eu não sou de murmurar. Por que essa voz: onde está Jesus? Onde está Jesus? Irmãos, nós ouvimos nosso pastor aqui, de vez em quando ele fala de vozes, e fala nos nossos ouvidos. De vez em quando ele fala de vozes. E eu, sem
entender aquela voz, eu comecei a pensar. E eu falei assim, bom, o pastor prega que existe, né, a voz de Deus, que existe a voz do inimigo e que existe a nossa voz, não é isso, pastor, que nós ouvimos? E eu comecei a meditar e comecei a analisar aquela frase. Onde está Jesus? Se fosse o inimigo, ele ia dizer assim, cadê teu Deus? Aonde está teu Deus? Que você está passando essa luta aí, essa prova, onde está seu Deus? O inimigo falando, né? E eu falando, Senhor, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está? Que o Senhor não está me vendo. Aonde o Senhor está? E eu comecei a meditar, eu cheguei a um entendimento. Eu entendi o seguinte, que a voz do Senhor fala com você e você precisa pedir para Ele discernimento, sabedoria. Que voz é essa que você está ouvindo? Porque aquela voz naquele momento não cabia para mim, eu não recebia aquela voz para mim. Aí eu falei assim, espera aí, não é aonde está Jesus, e sim aonde estou eu em Jesus. É assim que eu pensei naquela hora. Não é aonde está Jesus, é aonde estou eu em Jesus. Então é a pergunta que eu faço para a igreja nesta noite. De repente você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e você está perguntando ao Senhor, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está que o Senhor não me vê? E o Senhor fala para você a mesma forma que falou para mim. Aonde está você em Jesus? Sabe por quê? Jesus está sempre conosco. Sempre. Ele não sai, Ele não se afasta, Ele não muda. Ele está sempre. Quando Ele subiu aos céus, a promessa que Ele fez, eis que estarei convosco todos os dias. Então Jesus, Ele está sempre conosco, Ele nunca nos abandona. De repente é nós que nos distanciamos dEle, de repente é nós que não conseguimos mais ouvir a voz dEle, né? A voz que nos direciona, a voz que traz paz, a voz que traz tranquilidade. De repente eu estou vivendo um turbilhão que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, mas Ele está ali, Ele está ali, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, independente de qualquer situação, Ele está te vendo. E eu entendi aquela situação que eu estava passando. Eu falei, tem razão, Senhor. Eu preciso me aproximar mais, eu preciso mais e mais ouvir a Tua voz, eu preciso mais e mais discernir a Tua voz, ouvir quando o Senhor fala comigo, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. A Bíblia diz que Ele não muda. Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo. Ele não muda. Ele não muda. Então quem precisa mudar somos nós. E eu entendi isso. Quem precisa mudar sou eu. Cada dia eu preciso buscar mais me aproximar do Senhor, porque Ele não se afasta de mim. Aí eu entendi o porquê que eu não aceitei aquela pergunta. Onde está Jesus? É porque Jesus estava querendo falar comigo. Aonde você estava? Durante o dia todo que eu te ajudei a passar essa situação. Durante o dia todo que eu resolvi a solução, que eu te dei a solução para resolver o teu problema. Aonde você estava? Aonde você estava? E essa foi uma experiência que eu tive com o Senhor. E isso me levou a até preparar uma mensagem. Eu falei, poxa, eu vou montar uma mensagem. O Senhor falou tanto comigo que eu vou buscar do Senhor e vou montar uma mensagem. E aí me veio à mente a passagem que se encontra lá em Mateus 8, capítulo 23. A pastora Geralda pregou essa mensagem aqui esses dias. Foi engraçado que eu estava ali dentro com Milena, né? E na hora que a pastora começou a falar, eu falei, ela está pregando o mesmo texto. Aí a Milena falou, é confirmação, pastora, não liga não, é confirmação.
Aí eu falei, tá certo, a palavra do Senhor se renova todos os dias. Você pode ler a mesma palavra todos os dias, que ali ela vai ter algo diferente para falar com você. Ela se renova toda manhã. A misericórdia, a graça, a palavra de Deus se renova toda manhã. Por isso que ela é alimento para nós. Por isso que ela é luz para o nosso caminho. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés. Por isso que ela é o alimento que sacia a nossa alma. Porque ela se renova. Porque imagina um mundo desse tamanho. Se ela não se renovasse, ela não ia dar conta de suprir as pessoas. Mas ela renova. Cada versículo que você lê se renova todos os dias. E o Senhor, com certeza, fala conosco todos os dias através da mesma palavra. Amém? Então eu quero ler com você Mateus 9, capítulo 23. Eu não vou ler todo. Diz assim: Jesus acalma a tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se o mar, uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Irmãos, a Bíblia diz, que Jesus estava ali, o texto todo, você pode relatar, que Jesus estava ali no barco com aqueles discípulos, e de repente, naquele dia, Jesus já tinha trabalhado bastante, já deveria ter pregado bastante a palavra. E quando ele entrou no barco com os seus discípulos, aí veio uma tempestade. E aquela tempestade começou a encher o barco. Eu fico imaginando aquela tempestade, aquelas ondas, que a palavra aqui está dizendo que as ondas começaram a jogar água para dentro do barco. E o barco começou a se encher. E os discípulos ficaram desesperados. E foram acordar Jesus. Aí eu pergunto para você, aonde estava Jesus? Jesus estava ali no barco. Mas eles não conseguiram ver isso. Eles não conseguiram entender que Jesus estava ali no barco. Até porque, para eles, Jesus estava dormindo. Eles vejam lá, Jesus está dormindo, chama ele. Será que ele não se importa que nós vamos perecer? Será que ele não se importa que nós vamos morrer? Esse é o desespero dos discípulos. Mas Jesus estava ali no barco. Mas os discípulos não estavam nele. Porque ele estava ali. Independente dele estar dormindo ou não, ele era Deus. Ele é Deus, independente se ele está dormindo ou não. Naquele momento ali, ele estava como homem, porque Jesus veio na terra como homem. Naquele momento ele estava dormindo, mas o fato dele estar dormindo não quer dizer que ele não teria poder para parar aquela tempestade, para mandar parar aquele vento. Então eu quero dizer para você, não importa a condição que você está vivendo hoje, não importa a situação que você está passando hoje, creia que Jesus está com você. Jesus está no barco com você. Sabe por quê, irmãos? Eu meditando nesta palavra, não teria como aqueles discípulos morrerem naquela tempestade. Sabe por quê? Eles eram criaturas. E o nosso Deus é criador. Ele que criou aquele mar. Ele que criou aquele vento, as ondas, tudo que tem aqui foi Ele que criou. E a criatura não pode ser maior do que o Criador. Não pode ser maior do que o Criador. Então o teu problema, a tua dificuldade não pode ser maior do que o teu Deus. Aquilo que você está passando não pode ser maior do que o seu Deus. Porque nós somos criaturas. Hoje, como filhos de Deus, porque o aceitamos como nosso Salvador. Mas todos que estão nesta terra, que ainda não tiveram encontro com Jesus, são criaturas. E nós também somos criaturas. Antes de ser filhos de Deus, nós fomos formados criaturas de Deus. E quando aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, mas não deixamos de ser criação dele. Então a criação não pode ser maior do que o Criador.
Aqueles homens ali não podiam perecer, porque o Criador estava ali e o domínio da criatura estava na mão dele. O domínio do mar estava na mão dele. E ele imediatamente, ele acordando, ele fez cessar aquela tempestade, ele fez parar aquele vento, ele acalmou aquela chuva, e os discípulos ali, né, eu imagino o refrigério que eles tiveram ali naquela hora, né, porque eles estavam achando que iam morrer. Você imagina, eles achavam que iam morrer. E Jesus viram para eles e fala assim: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer que, por pior que seja a situação, Jesus está no barco. Ele sempre está no barco. Eu e você nem sempre vamos estar nele, porque nós somos criaturas, nós somos falhos, nós somos humanos, seres humanos. De repente, nem sempre nós vamos estar nele. De repente, um vacilo, uma falha, porque ninguém está livre, né, de ter um vacilo, de ter uma falha. Ninguém está livre, mas ele não, ele sempre vai estar ali. Então nós precisamos ter essa fé, que independente da minha situação, independente daquilo que eu estou passando, Jesus está ali. Aquela situação que eu passei naquela semana me fez entender isso, que mediante aquilo que eu estava passando, Jesus estava ali, e Ele quis me chamar a atenção. Ele resolveu tudo para mim durante o dia, e no final do dia, eu chegando em casa, Jesus falou para mim, falou assim: ó, eu estava aqui o tempo todo, o dia inteiro eu estava do teu lado, mas aonde estava você? Sabe por quê? Eu não estava vendo Jesus, de repente eu estava vendo só um problema. Eu não estava visualizando Jesus, eu estava visualizando o problema. Eu não estava dando importância para aquele que poderia resolver o meu problema. Eu estava focada no meu problema. E é assim às vezes que acontece. Nós olhamos mais o problema do que o Deus. Nós reverenciamos mais o nosso problema do que o nosso Deus, que pode resolver todas as nossas dificuldades. E pronto, passou o problema. Irmão, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 dias sem geladeira, sem luz. Fiquei 2 dias sem luz, com a conta paga. Só que o Jeremias fez uma confusão lá, pagou errado. Mas olha, e outra, não foi só luz. O inimigo, quando ele quer atacar, ele pega pesado. Porque não foi só luz, não. Foi luz, foi antena, foi internet, tudo. Foram 2 dias assim de luta mesmo. Aí quando tudo estava resolvido, eu pude descansar. Aí o Senhor começou a trabalhar e me mostrar. Foi aí que Jesus acalmou aquela tempestade e falou: homens de pequena fé. Às vezes nós temos pequena fé mesmo, e nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele venha aumentar a nossa fé. A Bíblia diz que quando nós queremos, tudo que nós precisamos, que é para pedir que Ele dá. Bate que a porta abre. Ele deixa aí todas as soluções para nós. Basta nós tomarmos posse. Basta ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz do inimigo. Porque o inimigo poderia falar aqui, olha, igual falou ali através, porque aquilo ali não foi os discípulos com fé. Jesus está dormindo. Será que Ele não se importa? É Satanás falando aqui, ó, o teu Deus aí, ó, está dormindo. Ele não se importa que vocês vão morrer afogados, não? Essa é a voz do inimigo. Essa é a voz do inimigo. Então, o meu apelo é que você não dê voz ao inimigo. Procura ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor quer fazer o melhor para você. Ele está no barco e Ele jamais vai deixar você perecer. Um outro exemplo que eu busquei, que aí Deus começa a falar, né? Aí eu lembrei de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, Marta, Maria, era uma família que Jesus amava. Eram amigos de Jesus. Jesus amava aquela família
E Jesus estava com ele uns tempos, mas depois Jesus saiu e foi para outro lugar. Nisso que Jesus está em outra cidade, ele recebe uma mensagem, porque Marta diz vai lá e fala com Jesus, que aquele que ele ama está doente. Aquele que ele ama está doente. E quando Jesus recebe aquela mensagem, imediatamente ele diz, olha, pode falar para eles que essa doença não é para a morte. E para a glória de Deus, é para que se manifeste a glória de Deus. Então, irmãos, às vezes nós estamos passando também por situações que às vezes nós não entendemos. Mas quando você passa a situação em Cristo, é para a glória de Deus. Nós não estamos livres de passar por situações nenhuma. Podemos passar tudo, mas para a glória de Deus. E quando você entende isso, você consegue passar por essa situação confiante, acreditando. Sabe por quê? Você crê que Deus está ali e que a tua vitória vai chegar. Quando Jesus manda lá falar, olha, fala que essa enfermidade não é para a morte. O que vocês acham? Jesus estava onde? Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. Jesus não sabia que Lázaro estava doente? Quando elas mandaram chamar Jesus, que Jesus recebeu a mensagem, que ele falou que a doença não era para a morte, só essa afirmação dele já está me afirmando, olha, Jesus está lá e Lázaro não vai morrer. Irmãos, olha o poder de Deus. Olha o que é o poder de Deus. E Jesus vai, depois de 3, 4 dias, não sei, chega lá, Lázaro já está morto. Lázaro já está enterrado. Aí Marta vira para ele e fala o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus estava lá, gente. Jesus estava lá. E o que ele fez? Nós conhecemos a história. Sabemos que ele chegou lá e falou, Lázaro, saia para fora. E Lázaro ressuscitou. Nesse mesmo texto, nesse texto de João, lá é João 11 que conta essa história, Jesus ainda fala, tem até quem vai nos velórios aí, tem lá aquela Bíblia, né, aberta, dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês estão entendendo? Ainda que esteja morto, viverá. Ali Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou Lázaro, mas essa promessa é para aquele que está ali, ó. Porque se ele está em Cristo, ele vai ressurgir, ele vai renascer, porque essa é a promessa de Deus para o crente não vai morrer. Ele não vai morrer, porque vai chegar a hora que ele vai ressuscitar em Cristo. Então esse versículo, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Amém. Jesus estava lá. Jesus sabia da aflição daquelas irmãs. Jesus sabia da enfermidade de Lázaro. Jesus sabia de tudo. Sabe por quê? Ele estava lá naquela cidade, mas ele também estava lá. Você está aqui agora, de repente você deixou uma situação na tua casa. E a palavra que eu tenho para você, Jesus está lá. Jesus está lá. Você precisa crer, porque aquele que crê verá a glória do Senhor. Então ele está lá. Não se preocupe. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Creia que Ele está aqui conosco, mas Ele também está lá e conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Não é nem por muito falar, porque às vezes nós passamos por situações que nós não conseguimos nem falar com Deus. É verdade? Ou só acontece comigo? Às vezes nós passamos por alguma luta que você não tem palavra para falar, mas não se importa com isso não.
Se prostre na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por você e o seu planto, a sua dor está chegando até o trono de Deus. O negócio é estar na presença de Deus e crer que Ele é presente. Então essas duas situações vêm nos mostrar que Jesus está aqui, mas Jesus está lá. Que nós precisamos confiar. Uma outra situação agora que é o inverso. Vou mostrar para vocês a diferença. A Bíblia fala de um centurião romano. Nem era da linhagem de Jesus. Chefe do exército romano. E quando ele ouve dizer que Jesus está passando ali naquela aldeia, naquele lugar ali, ele corre ao encontro de Jesus e clama ao Senhor e fala: Jesus, na minha casa tem um servo que eu gosto muito e ele está muito enfermo. Ele está muito enfermo. Jesus imediatamente fala para aquele centurião o quê? Eu vou lá. Olha a diferença. Vocês pensem comigo nas duas palavras e nessa agora. Imediatamente ele diz para o servo, centurião, desculpa. Ele diz para o centurião: eu vou lá. Eu vou lá. O que o centurião diz? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Olha a diferença. Uns fazem questão, né? Uns não acreditam que Jesus está lá o tempo todo. O outro que é um centurião romano, um homem que não conhece nada de Jesus, mas ele creu. Quando ele viu Jesus, ele creu. E ele clamou ao Senhor, para que o Senhor cuidasse, curasse o servo dele. Mas na hora que Jesus falou que ele ia lá, ele falou: Jesus, não precisa ir lá. Basta uma palavra tua. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Basta uma palavra tua. Irmãos, basta uma palavra. Basta uma palavra. Creia nisso, basta uma palavra. Eu ouvi uma mensagem, eu ouvi um vídeo aí essa semana. Uma pessoa falando que Deus, para me abençoar, Ele não depende da situação que eu estou. Porque Ele conhece. Ele sabe como eu me encontro. Ele conhece a minha dor. Que independente da maneira que eu esteja, das condições que eu esteja, se eu falar com fé, Ele me atende. Então, irmãos, não importa a situação que você está vivendo, clame ao Senhor, acredite no Senhor, porque Ele está aqui, mas Ele está lá. E quando Ele não está lá, isso foi uma atitude humilde, porque aquele homem, ele era um homem de posses. Ele era um homem muito importante. Ele era assim um alto padrão no exército de Roma. Ele era muito importante. Mas ele se humilhou. Ele se humilhou diante de Jesus. E ele falou: Jesus, não precisa. Jesus ainda vira para ele e fala assim: tamanha a tua fé. Nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé numa pessoa. Jesus diz para ele: nem no arraial dos santos, nem no arraial de Jesus, tinha uma pessoa com tanta fé igual aquele centurião. E Jesus falou para ele: olha, pode ir para tua casa, teu servo está curado. Teu servo está curado. Vocês entendem, irmãos? É o que Deus falou comigo. Entende a diferença? Entende a diferença? Entende que não importa se Jesus está aqui. Naquela época ele estava em pessoa, né? Hoje Jesus está conosco em espírito. Mas o tempo todo ele está com você.
O tempo todo Ele está te guardando. O tempo todo Ele está te livrando. O tempo todo Ele está te observando. O tempo todo Ele está trabalhando a teu favor. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Não duvide do poder do Criador, porque nós somos criatura, desse tamaninho. Quem somos nós para duvidar? Quem somos nós para querer medir o poder de Deus? Quem somos nós? Não importa a situação que você está. Não importa o que você está passando. De repente você está passando por um processo. De repente também é um processo. O Senhor tem várias maneiras de trabalhar em nossas vidas. Várias maneiras. De repente eu estou aqui pensando, eu sou um pobre coitado, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso. Mas Jesus está permitindo também por causa de um processo. E quando Jesus tem processo, Ele tem promessa. E quando Ele tem promessa, a vitória vem lá na frente. Quando Ele tem processo, Ele tem promessa. Quando Ele está em processo com você, é porque Ele tem promessa também para você. Descansa teu coração. Confia no Senhor. Confia nesse Deus que parou o mar. Os discípulos ficaram assim, né? Depois eles se perguntaram, quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento Ele faz calar? É o nosso Deus. É o Deus que eu sirvo e é o Deus que você serve. De repente Jesus está, Ele está aí com você, mas de repente você não está tão perto dele quanto deveria. E o que eu proponho para você nesta noite, se aproxime mais de Jesus. Busque mais a Jesus. Busque a ter comunhão com Ele. Busca ouvir a voz dele, porque se você não estiver cheio de Jesus, você vai ouvir muitas vozes e de repente a voz do inimigo, ela vai tentar te parar. Igual a Milena falou aqui, a voz do inimigo lançando coisas no ouvido dela. De repente você vai ouvir palavras que vai te entristecer, palavras que vai fazer com que você queira parar. Mas irmãos, nós somos como Neemias. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Estamos numa grande obra e não podemos parar. Não pare. Lute. Lute. Porque por mais que pareça que Jesus está dormindo, Ele não está. E ainda que estivesse, Ele é poderoso para fazer o milagre na tua vida, mesmo dormindo. Mesmo dormindo. E a palavra de Deus diz lá nos Salmos que Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele não dorme. Então creia nesta palavra. O Senhor falou muito comigo nesta palavra. O Senhor aumentou muito a minha fé. Porque, irmãos, tem hora que nós nos sentimos fracos. Às vezes parece que nós estamos distantes de Deus. Mas sabe o que é isso? Falta de oração e leitura da palavra. Porque quando nós começamos a orar, quando nós começamos a ler a palavra, aquilo vai te enchendo, aquilo vai te enchendo. Quando você vê, você não lembra mais daquela situação que você estava passando. Eu vivo essas experiências. Porque nem sempre você está com aquele fervor de orar, com aquela força para estar orando. Nem sempre, gente, estou mentindo. Eu também sou assim. Nem sempre, tem época que eu oro mais, tem época que eu busco mais, tem hora que eu busco mais na palavra, mas tem hora que eu tento, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Aí é nesta hora que você precisa ser igual aquele centurião e pedir a misericórdia do Senhor. Pedir, lutar, se prostrar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Não é o meu servo que está doente, não, sou eu mesmo. É eu que estou precisando. Não é o meu servo, sou eu. Porque às vezes nós nos achamos, tão cheios de nós mesmos. Oramos por todo mundo. Às vezes cuidamos de todo mundo, mas esquecemos que nós também somos alvo.
de necessidade de Deus. E nós também necessitamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que venha nos encher, que venha nos renovar. E é isso que eu quero nesta noite. O meu convite para você nesta noite é que você seja renovado. Que você acredite que o Senhor está aqui, mas o Senhor está lá. Que aquilo que você está buscando aqui hoje, o Senhor está trabalhando lá. Não importa onde seja, não importa o que seja, creia que Ele está trabalhando. Lá Isaías diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. E que o ouvido dele não está tapado para que não possa ouvir a oração do seu povo. Então, irmão, só creia. Só creia. Acredite no Senhor. Nós estamos aí nessa campanha da família, né? Campanha maravilhosa, campanha muito necessária. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem inspirado a pastora Roberta com os temas. Cada um melhor do que o outro. Cada um mais necessário do que o outro. Se eu fosse você, eu não perdia. Eu não perdia. Acabou agora, né? A campanha da família encerrou. Mas na primeira semana de abril, com certeza, já vem outro propósito aí. E a igreja não pode ficar de fora. Irmão, sabe o que eu senti no meu coração? Eu tenho encontrado tudo nesse propósito que a pastora tem colocado. Eu tenho encontrado oração, palavra, escola bíblica. Eu tenho encontrado tudo ali, porque tudo isso nós temos desfrutado nessas mensagens, nesses propósitos que a pastora tem colocado. E eu tenho a certeza que é Deus que tem inspirado a pastora para Deus estar cuidando da igreja de uma maneira toda especial. Quem está participando do propósito aí sabe do que eu estou falando. Então o meu desejo hoje é que você saia daqui renovado. Que você saia daqui cheio da presença de Deus. Que você não duvide. Que você não duvide. Porque o teu Deus está aí do teu lado. O teu Deus é contigo. O Senhor é conosco. O Senhor é com a sua igreja. O Senhor nos conhece. E Ele nos ama. E jamais vai deixar perecer. Porque foi Ele que nos criou. Nós somos criatura e Ele o Criador. E Ele jamais vai deixar de abençoar a criatura dEle. Se coloque de pé, por favor. Eu não sei se eu devo fazer um apelo ou se eu te peço para colocar a mão no seu coração. Porque só você sabe como você se encontra nesta noite. Se você sentir no coração de vir aqui à frente, o bom é se render. Quando nós atendemos um apelo, não é para humilhar não, irmãos. Não é para humilhar não. Quando nós atendemos um apelo, nós estamos na posição daquele centurião. Nós estamos chegando diante do Senhor. Mesmo que aquele nem conhecia Jesus. E nós, mesmo com a nossa pequena fé, quando nós nos colocamos aqui na frente, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Vá lá na minha casa, venha ao meu encontro, sonda meu coração. O Senhor sabe o que eu preciso. Então, se você sente esse desejo no seu coração, fique à vontade.